Este é o sexto vídeo da série de determinação de nitrogênio em amostras de fertilizantes. E neste vídeo nós vamos falar sobre as metodologias oficiais do MAPA, especificamente das determinações de nitrogênio. Você sabe qual é a diferença entre macrométodo e micrométodo? E você sabia que existem lacunas nas metodologias que não cobrem todas as amostras? Olá, meu nome é Marcos Camogal, sou professor da Exalc USP e neste vídeo nós vamos falar sobre os métodos oficiais do MAPA. Você sabia que o MAPA classifica as amostras de fertilizantes em 4 classes? Amostras minerais para aplicação via solo, amostras minerais para aplicação foliar ou na forma de soluções aquosas de pronto uso, amostras orgânicas ou organominerais para aplicação via solo e orgânicas e organominerais para aplicação foliar, ou de soluções aquosas. Cada dessa classe de amostras, elas possuem metodologias específicas, principalmente quando voltadas à determinação do nitrogênio. No caso, essas metodologias todas podem ser obtidas pelo Manual de Métodos Oficiais, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Esse manual de métodos são os métodos oficiais para análise, ou seja, toda vez que você tem um produto e ele tem que ser registrado, é a partir dessas metodologias que tem que ser analisado sua amostra. Então, o teor de nitrogênio vai ser elencado ou vai ser determinado por esses métodos descritos nesse manual. Só que muitas vezes as metodologias escritas, elas não são adequadas para o perfil da amostra. Ou o laboratório que está fazendo essa análise de controle de qualidade não tem os mesmos equipamentos necessários para poder fazer essa determinação. Nesse sentido, é muito importante a gente discutir esses métodos nos seus detalhes e saber exatamente o que pode e o que não pode fazer dentro de cada uma da metodologia. Acho que a forma mais fácil é a gente detalhar essas metodologias, conforme a gente pode ver nos slides a seguir. Como havia dito, os fertilizantes podem ser classificados em 4 grupos: fertilizantes minerais destinados à aplicação via solo, fertilizantes minerais destinados à aplicação via foliar e outras soluções aquosas, orgânicos e orgânico mineral para solo e para foliar. Para fins didáticos, nós vamos resumir esses nomes dos fertilizantes simplesmente para sua classificação: mineral via solo, mineral via foliar, orgânico via solo, orgânico via foliar. Bom, nos fertilizantes, a gente tem nas 4 classes, a gente vai ter as metodologias específicas. Para os minerais via solo, a gente tem 4 métodos classificados como macrométodo, determinação direta ou só com ácido sulfúrico, micrométodo e ácido salicílico. Para os minerais via foliar, a gente tem apenas 2 metodologias escritas, o macro e o micrométodo. Para os orgânicos e organominerais para aplicação via solo, também temos apenas 2 metodologias escritas, um macrométodo e um método do ácido salicílico. No orgânico via foliar, a gente tem a descrição apenas do macrométodo como método para determinação. Bom, além das metodologias oficiais, a gente precisa entender o que é cada uma dessas metodologias. A determinação direta é muito comum, por isso eu não vou descrevê-la. No macrométodo, a gente usa a amostra de fertilizante diretamente no frasco, o frasco tem 800 ml, a gente usa liga de Honey, ácido sulfúrico, catalisadores e ao final, na destilação, alguns grânulos de zinco, como a gente já viu nos vídeos anteriores. No micrométodo, a amostra ela é previamente diluída e o frasco tem 250 ml, bem menor. A gente usa também a liga de Honey e o ácido sulfúrico, não entra os catalisadores nem o zinco metálico. No método do ácido salicílico, a amostra é direta também, com o uso de frasco de 800 ml, um frasco grande, e usa apenas o ácido sulfúrico, catalisadores e o zinco metálico na destilação. Observem aqui os volumes utilizados e as massas também. Vou fazer um destaque aqui para o macrométodo com o uso de catalisador, onde usa 31 gramas de sulfato de potássio, onde é um valor bastante elevado.
Vou fazer aqui destaques nos aspectos operacionais e nos aspectos químicos. A gente tem que destacar que no macrométodo e no método ácido salicílico, o uso de volumes bastante grandes, isso é um problema hoje em dia no cenário de química analítica. Volumes de resíduos muito grandes gerados durante todo esse processo. A gente usa frascos de 800 ml, frascos bastante grandes. E além disso, a gente usa quantidades dos reagentes bastante grandes. Então, fazendo um destaque, por exemplo, para o macrométodo, somente de sulfato de potássio a gente usa 31 gramas, 1,7 gramas da liga de Honey, uma quantidade bastante apreciável se a gente considerar o preço dessas ligas, desse material em si. O volume de ácido sulfúrico também gira na ordem de 30 ml, uma quantidade bastante grande, porque posteriormente, para fazer a destilação, uma quantidade enorme de hidróxido de sódio vai ser necessário para neutralizar todo esse ácido. Além desses aspectos, né, de volumes em si que a gente tem, a metodologia oficial ela preconiza um rápido aquecimento, onde ela cita lá nos métodos oficiais como tempo de aquecimento de 5 minutos e 10 minutos. O que seria isso? A gente pega um volume de 250 ml de água, coloca sobre a nossa chapa aquecedora e regula o valor da temperatura. A marcação da temperatura onde vai ferver esse volume de 250 ml em 5 ou 10 minutos é a regulagem do equipamento. Entretanto, essa metodologia ou essa determinação do tempo em função da temperatura de ebulição, ela foi feita no passado, onde os equipamentos tinham resistências elétricas expostas. Então o aquecimento tinha uma potência maior e gerava uma velocidade de aquecimento muito maior. Hoje em dia, se você pegar a maioria dos laboratórios, ou ela tem uma chapa aquecedora ou resistências elétricas que são blindadas dentro de uma cerâmica. Em qualquer um desses equipamentos, se você colocar na potência máxima, no valor de 100% do aquecimento, ele não consegue atingir o tempo de 5 minutos de ebulição para esses 250 ml. Então, a metodologia já tem uma falha aí. O método descrito no mapa já não consegue, hoje, com os equipamentos atuais, fazer essa metodologia exatamente como ela está preconizada. Outro limitante é que poucos laboratórios trabalham com os macrodestiladores. A maioria tem os microdestiladores, uma por conta da sua facilidade de uso e operação e por conta principalmente dos volumes, os gastos dentro de uma rotina. Imagine um laboratório de controle de qualidade de uma indústria que tem que fazer 100 amostras por dia, o volume de resíduos gerados por conta desses macrométodos seria bastante elevado. Quanto aos aspectos químicos, com exceção daqueles que fazem análise direta do nitrogênio ou usam apenas ácido sulfúrico como decomposição, a gente tem que destacar as 3 metodologias utilizadas para a grande maioria dos fertilizantes, que é o macrométodo, o micrométodo e o método do ácido salicílico. A gente já discutiu que nos aspectos físicos, o principal limitante do macrométodo e do ácido salicílico são os grandes volumes utilizados. Então, muitos dos laboratórios tendem a utilizar o micrométodo. Só que se a gente olhar para os aspectos químicos do micrométodo, como a gente pode observar aí na tabela ao lado, o micrométodo ele não tem o uso dos catalisadores. Apesar das amostras entrarem diluídas dentro desse sistema, ele não tem uso dos catalisadores. E isso pode causar um sério problema dependendo da matriz da amostra. Se a sua amostra tem uma composição que a fonte de nitrogênio tem uma estabilidade química muito grande, quando você fizer a digestão sem o uso do catalisador, isso pode demorar muito tempo para que ela se conclua. Então, o grande problema é que você pode interromper o processo de preparo de amostra, de digestão, antes da conversão total do nitrogênio. Então, a não presença dos catalisadores causa esse tipo de empecilho. Se a gente observar em termos do uso dos agentes redutores, todas as metodologias estão cobertas,
tanto usando a liga de Honey, como no macrométodo e micrométodo, ou como no caso do ácido salicílico, que usa o zinco metálico como agente redutor. Então, a conversão do nitrato para o íon amônio, ela está ok. A grande limitação, eu acho que dentro desse cenário das metodologias, é essa questão do não uso de catalisadores em si para o micrométodo. Um aspecto muito importante que a gente precisa considerar para a metodologia oficial do MAPA, e isso tem que ser levado à discussão junto à sociedade, principalmente quando a gente está falando do lado operacional da análise química, é a questão do macrométodo. Os volumes utilizados e os equipamentos preconizados pelas metodologias oficiais do MAPA, elas já não são mais acessíveis aos laboratórios. A gente não consegue mais comprar os equipamentos que têm a resistência elétrica e chega na temperatura de 5 e 10 minutos adequadamente. Né? Outra coisa também, os frascos de 800 ml, né? Pouquíssimos laboratórios têm eles e acabam utilizando. Então, quando a gente olha para esse cenário e vê que o macrométodo e o método do ácido salicílico, né, na forma exatamente como eles estão listados, descritos na metodologia oficial, eles são inviáveis. E quando a gente olha na tabela, onde a gente tem as metodologias para cada classe de fertilizantes, né, onde a gente tem lá os minerais, eu tenho macrométodo, método de análise direta e ácido sulfúrico, micrométodo e o método do ácido salicílico. Quando a gente descarta esses macrométodos e o método do ácido salicílico, basicamente a gente fica com duas opções. Ou eu faço análise direta da minha amostra, ou eu utilizo o micrométodo. Só que aí a gente tem que lembrar que o micrométodo não tem os catalisadores, então o tempo de digestão é muito maior dependendo da amostra que eu estou utilizando. Para os fertilizantes minerais, para aplicação foliar ou na forma de soluções, se a gente eliminar o macrométodo, só sobra como alternativa o micrométodo. No caso dos compostos orgânicos, esse cenário é muito mais sério. Tanto o macrométodo como o método do ácido salicílico, eles não são viáveis de uso, né? Operacionalmente de uso. Já no orgânico foliar, é mais crítico ainda. Como a gente tem apenas uma única opção de metodologia, acaba tendo não tendo alternativas viáveis de uso, né? Isso necessita que ocorra uma revisão, principalmente no sentido de desenvolver novas metodologias de análise química, adaptando e validando essas metodologias de acordo com os métodos oficiais. Só para exemplificar, o nosso laboratório para análise de pesquisa, para fazer a determinação no aspecto acadêmico, nós desenvolvemos uma metodologia com volumes menores, onde ela contempla todas as características do macrométodo. Ou seja, nós fizemos uma redução do volume utilizando todos os componentes empregados na metodologia do macrométodo. Existe a necessidade de adaptações, existe a necessidade de testes e para isso a gente tem que fazer estudos acadêmicos e fazer a validação analítica dessas metodologias. Isso é muito importante que seja feita com qualidade e com uma segurança estatística. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os aspectos práticos da determinação do nitrogênio. Você sabe qual a importância do branco analítico? Ele é fundamental para uma análise correta. Então, até o próximo vídeo. Um triplo e fraterno abraço. Tchau!